Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Quem estuda as algas marinhas é o professor Eurico Cabral de Oliveira, do Departamento de Botânica da USP. Professor, que tipo de aplicações industriais podem ter as algas? Bom, as algas servem para uma infinidade de coisas. Elas podem ser utilizadas como adubos, como rações para animais, como alimento para o homem, e produzem também uma série de substâncias químicas de grande valor industrial. As mais importantes são os chamados ficocoloides, que são os colóides extraídos de algas. Dentre estes, os mais conhecidos são o agar-agar, conhecido também por agar, as carraginanas e os alginatos. Os dois primeiros são extraídos de algas vermelhas. Os alginatos são extraídos de algas pardas. Todos nós utilizamos diariamente vários produtos nos quais participam as algas através dos colóides, especialmente. Por exemplo, as pastas de dente, creme de barba, produtos de beleza, uma infinidade de alimentos de consistências gelatinosas ou cremosas, produtos de laticínios, indústrias de bebidas, de modo que na nossa alimentação, hoje em dia, o mundo moderno já não pode mais prescindir desses produtos. Mas, além desse uso que é feito em grande escala, a substância como o agar, por exemplo, ela é fundamental, inclusive, para a sobrevivência do homem, hoje, porque é utilizado nos laboratórios de pesquisa como meio de cultivo para micro-organismos, como fungos e bactérias, dos quais se extraem antibióticos. Em outras palavras, se a gente não tiver algas, não tem agar e não tem antibióticos. Quais seriam os novos usos ou as novas utilizações das algas? Então, a par desses usos tradicionais que eu já mencionei, existe hoje um grande interesse da comunidade científica na busca de novas substâncias. Não antibióticos. As algas produzem muitos antibióticos, mas nós não estamos mal de antibióticos, eu diria. Nós sabemos bem como lutar com bactérias. O que nós não temos tido sucesso ainda na pesquisa com organismos terrestres é no combate a vírus e tumores. Então, como as algas vivem num ambiente completamente diferente das plantas terrestres, e como elas vivem em condições diferentes, pertencem a grupos taxonômicos que não se encontram fora da água, e como elas são muito mais antigas que as outras plantas, então é possível, há um grande esforço no sentido, então, de isolar, e algumas já com certo sucesso, substâncias antitumorígenas e anticancerígenas a partir de algas marinhas. Essa é uma pesquisa cara, demorada, que envolve alta sofisticação e tecnologia. E esse é um caminho que o Brasil deverá enveredar nos próximos anos, também na busca dessas novas substâncias. Como é que está no Brasil a pesquisa em função do aproveitamento das algas? Realmente o Brasil tem uma costa grande e nós temos uma grande variedade de algas, mas a biomassa, a quantidade de toneladas, vamos dizer, por hectare, não é muito grande comparada com as regiões frias. Agora nós temos uma grande diversidade. E o que acontece é que o Brasil não tem tradição no uso das algas. Mas, por outro lado, o Brasil é um país que já ocupa uma posição de destaque na comunidade científica internacional no que diz respeito a algas. E nós temos hoje no Brasil uma escola de ficologia reconhecida no mundo todo. Então, de modo que a pesquisa vai bem, especialmente a pesquisa acadêmica. A pesquisa aplicada é mais recente. E, nesta linha, o laboratório que eu dirijo é um dos que tem maior destaque na América Latina, talvez, e é bem conhecido no mundo também, pelo interesse, que não é tão antigo, mas no estudo das algas de importância econômica. Então, a primeira coisa, antes de explorar um recurso marinho, um recurso natural qualquer, é quantificá-lo, saber quanto tem. Depois estudar a dinâmica da sua população, saber em que taxa ela se renova, isto é, de que forma a gente pode explorar a natureza ao máximo, sem depauperá-la, sem fazer uma exploração predatória. E nós já verificamos em estudos realizados até agora que os estoques de algas, dos bancos naturais de algas, são limitados e alguns já estão sofrendo bastante a exploração excessiva. Eles não estão mais se recuperando na medida do necessário. De modo então que nós temos partido agora, estamos aumentando os nossos esforços no sentido de desenvolver fazendas marinhas. Como nós fizemos com todas as plantas terrestres, é preciso que nós selecionemos linhagens mais produtivas e que aprendamos a cultivar as algas no mar. Essa é uma tarefa muito difícil, porque o homem é um animal terrestre.
e se dá muito mal na água. E não existe, a história da agronomia marinha é extremamente curta, se conta em algumas dezenas de anos. De modo então que existem ainda muitos problemas, alguns já foram resolvidos em algumas partes do mundo, especialmente no Japão e na China, onde algumas espécies foram cultivadas com sucesso. Eu acredito que a gente conheça hoje uma maior parte das algas que existem, mas cada ano colegas vão descobrindo novas espécies. E então, selecionando as espécies mais promissoras, a gente vê quais os produtos que se podem extrair delas, e então nós vamos estudar a biologia dessa alga. Como é que ela cresce, o que ela precisa para crescer, quanto de adubo, que tipo de adubo ela necessita, quanto de luz, qual é a temperatura ótima, e estudar então como ela se reproduz. A maior parte dessas algas vermelhas que produzem essas coisas importantes como o agar e a carragenana que eu mencionei, elas têm um ciclo de vida complicadíssimo. Então, antes da gente ter sucesso no cultivo de um organismo, a gente precisa conhecê-lo profundamente quanto à sua taxonomia, a sua ecologia e a sua fisiologia, para posteriormente partir para melhoramento das linhagens. Se eu estiver numa praia brasileira qualquer e encontrar várias algas, eu posso usá-las como alimento? Eu posso fazer uma salada de algas? Bem, você pode, mas as algas não são assim muito saborosas. Nós não estamos acostumados, não aprendemos ainda a gostar de algas e certamente o gosto não vai ser dos mais atraentes para os não iniciados. Algumas algas são assim, mais, vamos dizer, são mais gostosas. Poucas algas são venenosas, de modo que algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis. De modo geral, que as algas podem ser comidas, mas nunca em grande quantidade. E a alga, mesmo as de maior valor alimentício, são sempre um complemento para a alimentação. Especialmente a importância delas é o conteúdo de vitaminas e de sais minerais. Não é muito importante o teor de proteínas, de gorduras, a gordura é muito baixo, e de carboidratos, de modo que não é um alimento para realmente encher a barriga, mas para adicionar a alimentação normal. Quer dizer, se eu me perder numa ilha deserta, eu vou ter que continuar pescando? Eu acho que sim, pescando e comendo um pouquinho de alga, junto com o peixe. Fazendo um sashimi, por exemplo. Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar.